Meus irmãos, bom dia para todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês aqui. Que alegria rever os irmãos na manhã deste dia. Depois de um tempo distante aí dos irmãos, uma semana, né? A gente sente saudades. E hoje nós estamos novamente juntos para continuar a estudar a palavra do nosso Deus. O objetivo nosso é tentar cobrir todo o livro de Jó com os irmãos aqui. Foi um desafio muito grande ano passado quando nós propomos para a igreja. E está sendo até hoje um grande desafio. Ainda estamos no capítulo 15, meus irmãos. Falta aí 6 capítulos para a gente chegar no topo, para começar a descer para a reta final do livro. Nós não sabemos o que o Senhor Deus irá fazer conosco nesse período aqui, mas o fato é que, olhando um pouquinho para trás, eu não sei vocês, o quanto, meus irmãos, a minha vida já foi impactada com, até aqui no capítulo 15, o estudo do livro de Jó. Particularmente para a minha vida, que sou um pregador, que preciso estudar a Santa Lei, não só para ensinar, mas para a minha própria vida devocional, o livro de Jó tem me ajudado demais. Então eu estou muito animado e entusiasmado com vocês aqui na manhã deste dia. Então o livro de Jó, capítulo 15, por gentileza. Hoje eu quero concluir com vocês o capítulo. Não sei se vocês lembram, na última vez que aqui estivemos, nós fizemos uma exposição dos versículos 1 a 16. Palavras de Elifaz, palavras duras contra Jó. E hoje eu quero tentar concluir com vocês. Escola dominical, eu sempre digo isso, é momento de você fazer pergunta, de você dar a sua opinião. Eu sei que o tempo é curto, nós temos um tempo limitado aí. Se eu ficar só respondendo, eu não vou conseguir expor o assunto aqui. O meu objetivo é me ater no texto. Então eu não vou ler o texto todo aqui para ganhar tempo, porque serão dos versículos 17 a 35, eu quero tentar concluir. Na medida em que a gente for tratando aqui do assunto, eu vou fazendo a leitura. Mas se você tiver alguma pergunta para fazer, esse é o momento, tá bom, meus irmãos? Livro de Jó. O livro de Jó nos ensina a lidar com as doenças, que são realidades. Eu tenho dito isso daqui, meus irmãos, nós estamos inseridos num mundo que, por mais que você ore para que Deus te livre das enfermidades, das aflições, isto não é necessariamente um pré-requisito de que você vai ser livre. Então, eu sempre oro por quem está enfermo, e o meu objetivo é: Senhor, cura essa pessoa. E eu não tenho nenhuma dificuldade de pedir o Senhor cura, porque eu creio que Deus tem poder de curar. Mas muitas vezes, meus irmãos, o que a gente vê é outras coisas acontecendo. A gente ora para Deus curar e a pessoa morre. A gente ora para a pessoa melhorar, a pessoa piora. Pensa no coração do pastor. Mas, contudo, eu tenho tido experiências com Deus de que a gente ora e vemos sim a mão de Deus agindo. O Senhor Deus abre porta, restaura a saúde, o Senhor traz alegria, eu sei disso. Só que nós sabemos que vivemos num mundo em que você tem que estar preparado para aquilo que o Senhor Deus irá fazer. O livro de Jó ensina isso. O Senhor Deus é que está fazendo o que está acontecendo com o servo dele. Se dependesse de Jó, ele não passaria por aquela aflição, mas foi vontade de Deus que ele passasse. Contudo, Deus estava com Jó, que é o mais importante, meus irmãos. Então, você ser curado da sua enfermidade e não sentir a presença de Deus, que valor tem isso? Então, às vezes, no vale da sombra da morte, nós vamos ter aflições que a presença de Deus será o melhor remédio para a nossa vida. Deus estará lá conosco, Ele não nos abandona. Então o livro de Jó nos ensina isso. Uma outra coisa que o livro de Jó nos ensina é sobre amigos. Meus irmãos, precisamos de bons amigos, verdadeiros amigos, amigos que realmente nos ajudam. Tenta citar aí um exemplo bíblico de amigos, que a Bíblia traz para nós como lição. Quem lembra aí? Sabia que ia sair isso daí. Davi e Jonathan. Mas vocês sabem que aquela amizade foi uma amizade perigosa. Entre Davi e Jonathan foi uma amizade sincera, mas aquela amizade causou muitas dificuldades para Davi. Então existem amizades que são remédios para a nossa alma, mas que por causa de certas amizades nós vamos padecer. Vocês lembram que o pai de Jonathan
quis matar Davi por causa da amizade de seu filho com Davi. E era uma amizade saudável, meus irmãos. Não tem nada de imoral naquela amizade ali. Era uma amizade sincera, a ponto de Davi, depois que morre Saul e Jonathan, cumpre uma promessa que ele fez para Jonathan, de que quando ele subisse no trono, ele iria cuidar da casa de Jonathan, e cuidou mesmo, de um dos filhos de Jonathan, Mefibosete, nome esquisito, né? Um aleijado, um que estava em Lodebar, escondido talvez da monarquia, porque ele era descendente de Saul, mas Davi usou de misericórdia com a casa de Mefibosete. Mas então, existem amizades sinceras. Por que é que eu digo isso? Porque o livro de Jó nos apresenta 3 supostos amigos, que na verdade a gente já está vendo aqui que não são amigos coisa nenhuma. Eu sei que amigo tem que falar a verdade com o outro, porque isso é ser amigo, é você saber que o outro precisa ser corrigido e pelo bem do outro você vai lá e conversa com ele, de forma amorosa, de forma misericordiosa, para ganhar o amigo, não é acabar com a raça do amigo na crítica. Então existem críticas que são necessárias, as críticas são necessárias, meus irmãos, mas nós temos dificuldade de lidar com crítica, especialmente quando são críticas injustas, críticas infundadas, críticas falsas. Todos nós temos dificuldade com isso. Isso nós aprendemos aqui também no livro de Jó. E hoje o texto vai nesta mesma batida. Um suposto amigo de Jó que está não consolando Jó, mas criticando Jó. E críticas duras. Então nós já vimos aí o capítulo 15, de 1 a 16, quando Elifaz falou com Jó, que Jó usa as palavras ao vento, palavras que não são sábias. Jó não tem sabedoria, essa que é a verdade. Se você der uma olhadinha aí no versículo 2, capítulo 15, versículo 2, por gentileza. Está dito assim, Jó 15, versículo 2: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Então, é como que dizendo, Jó, você que se considera uma pessoa sábia, porque Jó se apresenta como um homem sábio, e de fato era, mas as suas palavras não condizem com a sabedoria que você diz ter, porque suas palavras são palavras que não... ele está falando isso aqui em resposta às palavras que Jó proferiu no capítulo 14, 13 e 12. Foram 3 capítulos de palavras de Jó. Ele fez uma análise dizendo, essas palavras não são palavras de um sábio. Mas aí no versículo 5 do capítulo 15, diz assim, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolhestes a língua dos astutos. Puxa, que palavra dura, está dizendo que a boca de Jó ensina ele. Bom, em certo sentido é assim mesmo, meus irmãos. Você quer conhecer uma pessoa, senta para conversar com ela. Tem um ditado aí que você quer conhecer com uma pessoa, senta com ela e come um saco de sal com ela. E deixa ela falar. Você vai passar a conhecer a pessoa. Pelas palavras você começa a conhecer a pessoa, se é uma pessoa sábia ou não, se as palavras são palavras que edificam ou não. Então ele está fazendo esse análise, está dizendo, Jó, não, essas palavras suas são palavras de um iníquo, porque, versículo 5, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, ou seja, a tua iniquidade, aquilo que você está reverberando na sua boca, não sei nem se expressa assim, em outras palavras, a boca fala do que está cheio do teu coração. Então, se você está falando isso, é porque isso está cheio o teu coração. E aí, o capítulo 15 segue, acaba com a raça de Jó aqui, até o versículo de número 16. No versículo 15, ousa dizer assim, olha aí o versículo 15, nós já vimos isso daqui, só estou recapitulando porque eu vou entrar no versículo 17 em diante. O versículo 15, disse para Jó assim, eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Que ousadia de Elifaz!
Jó, se você se considera um santo, santo aqui é separado, tá bom, meus irmãos? Diante de Deus, quer dizer que Deus não confia em você não, especialmente nessas suas palavras aí, Jó. Então, meus irmãos, aqui nós vimos, da última vez que aqui estivemos, essas palavras que ele faz a Jó. Eu não vou repetir, tem um vídeo gravado aí com a exposição destes versículos. Hoje eu quero entrar no ponto em que ele vai dizer: Jó, o perverso é uma pessoa sempre atormentada. Deus pune o perverso, é o perverso que sofre nesse mundo. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, de 17 a 35 aqui são metáforas, nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai chegar ao ponto de dizer o seguinte: olha, Deus pune os ímpios, e pune mesmo, isso é verdade. Só que ele vai dizer, e não os justos Deus protege, Deus não, como é que eu vou dizer isso? Ele é como dizendo assim: o justo não sofre nesse mundo, quem sofre são os ímpios. Então, Jó, se você está sofrendo, se você está cometido dessa doença, a sua família sentiu o peso da mão de Deus, então a conclusão é uma só: Jó, você não é justo, você é um ímpio. É isso que nós vamos ver aqui. Faz um juízo de valor precipitado. E nós sabemos que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso foi o próprio Deus que disse. Mas vamos lá para o texto, por gentileza, meus irmãos. Capítulo de número 15, versículos 17. Eu vou ler os versículos 17 a 19. Acompanhe aí o texto. Eu sei que são palavras difíceis de entender. Eu sei disso. Mas está aqui na Bíblia, meus irmãos. A missão do professor da escola dominical ou do pregador é ler o texto e tentar explicar o texto. Eu sei que a nossa tradução às vezes complica, porque eu estou com uma tradução aqui. Ela é uma das melhores, mas já existem traduções na linguagem de hoje. A NVI ajuda a gente em algumas linguagens. Se porventura tiver alguma Bíblia aí, eu acho que a nossa irmã Thaís tem uma linguagem mais atual. Eu vou ler aqui e a gente pode fazer comparações, porque eu vou ler coisas aqui que você vai falar assim: que é isso, pastor? Que linguagem é essa? Que palavras são estas? Mas eu vou ler aí, acompanhe aqui. Por aqui acho que ainda dá para entender. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, que os ouvidos de seus pais, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Até aqui. Vocês devem lembrar que isso aqui são palavras de Elifaz para Jó. Jó se considera sábio e agora então Elifaz vai dizer: Jó, aguça os seus ouvidos, abra aí os seus ouvidos, porque eu vou te mostrar o que tenho visto. Elifaz está dizendo, vocês lembram que foram 3 que chegaram para consolar Jó, e esses se consideram sábios. Na verdade, eles vieram de regiões que eram regiões consideradas de homens sábios. Por exemplo, alguns aqui vieram de Sabá. Vocês sabem, eram sabeus. Sabá é aquela região daquela rainha que foi visitar Salomão, e era considerada na época deles aqui uma região de gente sábia demais. Os homens sábios saíam de lá. Então esses aqui vieram dessa região, então são conselheiros, eles chegaram para consolar Jó. Então aqui ele está se valendo disso. Jó, faz o seguinte, escuta o que eu vou te mostrar. E aqui é interessante, isso aqui é uma linguagem de alguém que ensina com os olhos, não com a boca. Alguém já disse que um bom pregador ou um bom professor é aquele que não ensina somente aos ouvidos, mas ensina aos olhos, consegue fazer a pessoa enxergar o que ele está falando. É isso que ele faz, está dizendo aqui. Ele diz assim, escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. Então o que ele vai fazer, Jó, o que eu vou apresentar para você, eu quero que você veja com os olhos e não escute somente com os ouvidos. Meus irmãos, isso é uma técnica, assim, para quem ensina, maravilhoso. Logo mais, se o Senhor Deus nos permitir, nós vamos continuar com a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E Paulo usa essa técnica aqui, por assim dizer. Ele vai falar para os Gálatas: vocês estão se desviando do verdadeiro evangelho?
Mas quando eu estive aí, eu preguei o evangelho para vocês, era como eu apresentei Cristo aos olhos de vocês. Foi como se vocês estivessem vendo Cristo sendo crucificado, quando eu anunciei Cristo para vocês. E de fato foi isso mesmo. Bom é quando um pregador começa a ensinar, a falar, e de repente você entra naquela história e parece que você está lá vivendo aquele momento. É isso que ele vai fazer com o Jó aqui. Fala: Jó, eu sei que você está no pó e na cinza, mas o que eu vou falar é para você não só escutar, mas é para você ver também. O versículo 18, ele vai falar o que os sábios anunciaram. Então, Jó, você acha que você é o único na face da terra, o mais sábio da terra. Aliás, ele falou isso lá no versículo de número, deixa eu ver se eu acho aqui, quando ele perguntou se Jó era o homem mais antigo. Me ajuda aí, vocês que já participaram aqui. Eu vou achar aqui para vocês. Versículo 7 do capítulo 15. Olha o que ele faz, já tinha dito de Jó. É uma pergunta: és tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou fostes formado antes dos outeiros? E aí o versículo 8, ele diz: será, Jó, que você ouviu algum conselho secreto da parte de Deus? E a ti, somente a você, Deus limitou a sabedoria? Ele já tinha acabado com a raça de Jó. Será que você é o único que tem sabedoria na terra, Jó? Porque Jó era considerado, pelas escrituras aqui, o livro de Jó é o único, meus irmãos, o homem mais sábio do Oriente. Na verdade, Deus disse que ninguém na terra era semelhante a Jó, e esses três possivelmente sabiam disso. Então agora, diante daquilo que Jó está enfrentando, ele está aproveitando. Fala: Jó, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que você é o único sábio? Eu vou contar para você, Jó, sabedoria de pessoas que viveram antes de você e que de fato foram sábios. Volta aí para o versículo 18. Ele diz: o que os sábios anunciaram, é o que ele vai falar, né? Que o ouviram de seus pais e não o ocultaram. E aí o versículo 19, tem um parênteses aí, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Então essa aqui é uma introdução do que ele vai falar agora. Ele só introduziu o assunto e agora então ele vai entrar no assunto propriamente dito. Acompanhe a leitura do versículo 20 a 23, por gentileza. E ele diz assim: todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. Ele está dizendo: Jó, você está sendo atormentado, você está sofrendo isso daí, e você está prestes a morrer, porque era isso que Jó sentia, que ia morrer a qualquer momento. Eu quero dizer para você que isso é atitude de gente que é perversa, porque o que cabe ao perverso é tormento da parte de Deus, e a vida dele é uma vida curta, ele não vive muito. Não sei se aqui a gente pode ter base do que Moisés disse quando escreveu o Salmo 90, que a vida do homem não vai muito longe. E isso é por causa do pecado que nos afetou de maneira avassaladora. E agora ele está falando para Jó, fala: Jó, todos os dias o perverso é atormentado. Ele está dizendo, não há sossego para o perverso. O perverso tem da parte de Deus tormentos porque ele é perverso, ele tem uma natureza inclinada ao mal, e o próprio Deus não compactua com isso. Então todos os dias, e mais, ele vai morrer a qualquer instante. Meus irmãos, de fato, isso é uma verdade. Nós sabemos que neste mundo que nós vivemos, se você, por exemplo, for um filho obediente, nós temos uma recompensa no 5º mandamento. Qual é a recompensa do 5º mandamento? Exatamente, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue. Pressupondo-se que aquele filho que desonra pai e mãe, desobedece, não dá ouvido ao que os pais dizem, pressupõe-se que ele não vai muito longe. E me parece que nessa nossa geração, nessa juventude, é isso mesmo. Quantos jovens, meus irmãos, precocemente perdem a sua vida? E vai ver quem era esse menino dentro de casa. Filho que não honra pai e mãe dentro de casa não respeita a autoridade na rua. Aliás, não respeita, não é só autoridade na rua, não respeita ninguém.
Aí ele se sente um malandro, entra para o mundo da criminalidade, achando que vai dominar, e aí ele tem o espírito de rebeldia, lá no meio da sua patota, ele vai elevar essa rebeldia, e o que é que acontece? Lá mesmo ele é eliminado. Nós temos visto isso por aí, meus irmãos. Então, ele está falando aqui meias verdades. O perverso é atormentado. Muito obrigado, diácono, Deus te abençoe. E não vive muito. O número de vida, o número de anos dele nesse mundo é curto. Não é isso que está no finalzinho do versículo 20? Pode ver lá. O número de anos que se reservam para o opressor é como que dizendo, é bem curto. Então, ele está falando verdade. Só que ele está falando para Jó. Então, nesse sentido, aqui não há nenhuma, nem meia verdade, porque não existe meias verdade. Ou é verdade ou não é verdade. E vindo da boca de Elifaz, então não é verdade. Então, aqui é uma mentira inteira. Nós vamos chegar no final aqui e ver isso. Versículo 21, deixa eu ir lá. Vamos lá. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Sonido, não precisa explicar o que é sonido, né? Sono, ele não consegue dormir, ele é perturbado. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Ele olha para Jó, possivelmente vê Jó que não consegue dormir por causa das suas enfermidades. Jó não consegue deitar em paz e logo pegar no sono. E Jó era considerado um homem muito próspero e está vendo agora a sua prosperidade sendo avassalada. Ele já perdeu muitos bens e agora está doente sem conseguir dormir. E então ele chega à conclusão de que o sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Ou seja, Jó, a parte que lhe cabe é falta de sono e terrores noturnos. E a sua prosperidade, Jó, se vai. Daqui a pouco vai acabar e você vai ficar sem nada. E aí o versículo 22 e 23, ele diz assim, e aqui é difícil até de interpretar o versículo 22. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Na verdade, numa outra tradução diz assim, que ele não tem esperança de uma vida saudável nesse mundo. Então, ele não escapará da morte. E a espada, ou numa outra tradução, como é que está na sua Bíblia aí, Thaís? 22. É, mais ou menos isso. Então, sim, Paulo. Que a espada o espera. Então, é morte certa para ele. Lembra que isso aqui são palavras de Elifaz. Então, ele está dizendo, Jó, não há esperança para você. Não há. O que vai acontecer é que você vai ser apanhado pelo assolador. A morte vai te alcançar. Capítulo 20, minha irmã, versículo 21, aqui são palavras de Zofar, um outro suposto amigo de Jó. Disse assim, olha, isso aqui falando de Jó, ou para Jó. Nós vamos chegar lá no capítulo 20, versículo 21. Deixa eu ler aqui. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Então, eles chegam à conclusão que se Jó foi próspero na terra, é porque Jó foi ambicioso, Jó cobiçou, e uma cobiça insaciável, e agora essa prosperidade dele, que talvez foi conquistada de forma não lícita, está ruindo, porque quem conquista bens de formas inadequadas é como castelo de areia, uma hora isso vai ruir. Mas olha aí comigo o capítulo 14, palavras que Jó disse aqui, versículo sobre essa questão de morte. Capítulo 14, versículo 10, 11 e 12. Jó disse assim, aqui são palavras de Jó, sobre a realidade dele na terra. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse... Deixa eu voltar aqui, eu falei o versículo 10, né? É capítulo 14, versículo 10. Isso. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está?
Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, versículo 12, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará. Então ele ouviu essas palavras de Jó, e agora ele chega à conclusão lá no capítulo 15, no versículo 22, que de fato é isso mesmo, Jó, não tem esperança para você, a morte virá e te alcançará. E o versículo 23 de Jó 15, olha essas palavras: por pão anda vagueando, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Essas são palavras de Elifaz para Jó. Então, meus irmãos, analise comigo aqui. Jó está sofrendo no pó e na cinza, tumores malignos. Jó está atormentado com as suas emoções, não conseguindo pensar direito, falando palavras precipitadas. Jó disse isso no capítulo 6, que as palavras dele foram palavras precipitadas. Contudo, chega a amigos para fazer uma análise, supostos amigos, e acaba com a raça de Jó mesmo. Não são palavras de consolo. Imagina você for consolar alguém que está doente e dizer, não, de fato o que te espera é a morte. Não tem esperança para você mais não, você vai morrer. Não, de fato é isso mesmo, que a morte vai chegar a qualquer hora. Ninguém vive para semente aqui. Mas nós não temos esperança de que Deus é o Deus que restaura, é o Deus que cura, não é Deus que levanta o moribundo da sarjeta, meus irmãos. Ele faz isso. Aqui nessa igreja mesmo nós temos exemplos bem claros disso. Irmãos que estavam com sentença de morte e Deus foi lá e reverteu isso. Em resposta de oração dos queridos irmãos aqui, não preciso nem dar nome do nosso querido irmão. Então nós cremos que Deus pode trazer da morte aquele trazer das trevas aquele que estava prestes a morrer e viver bem no nosso meio. Sabemos disso. Ele pode usar de forma sobrenatural ou pode usar os meios ordinários. Mas essas palavras de Elifaz aqui é para acabar com a raça de Jó. Capítulo 20, versículo 4 a 7, escuta isso daqui. Veja se não faz sentido. Jó 20, versículo 4 a 7. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, apodrecerá para sempre, e os que o conheceram dirão, onde está? Isso aqui são palavras de Zofar. Agora, um outro suposto amigo de Jó, nós vamos chegar lá. Então, vocês perceberam a sintonia das palavras desses supostos amigos de Jó para tentar animar Jó que está no pó e na cinza? Então, amigos como esse aqui, a gente não precisa nem de amigos, é só chamar os inimigos, porque aqui ainda foi mais forte, né? Jó está com aquelas úlceras que os estudiosos dizem que o odor era terrível, e as palavras de Zofar aqui no versículo 7 do capítulo 20, é que como o seu próprio esterco aqui é um eufemismo de outra palavra, que eu não quero usar aqui com vocês, apodrecerá para sempre. Então, Jó, o que está acontecendo com você? Nós vamos chegar aqui em outras palavras. Jó, você está apodrecendo em vida, e o que te espera são as trevas, é a morte. Isso é um pavor, meus irmãos, para nós, porque nós que andamos neste mundo, que é um vale da sombra da morte, a morte é uma realidade, a gente fica com aquela sensação, meu Deus, como é que vai ser quando chegar a minha vez? Como é que vai ser quando eu deitar, dormir e não acordar mais nesta vida? E nesta paranoia, tem gente que não consegue nem dormir, porque fica com aquela sensação, meu Deus, se eu dormir e não acordar mais? Meus irmãos, Jó, apesar de sofrer tudo isso, olha a esperança de Jó aqui, capítulo 14, versículo 14. Isso aqui são palavras de Jó. Ele diz assim, morrendo o homem, porventura tornará a viver? É uma pergunta. Será que existe vida após a morte?
O ser humano pode ter esperança de que a morte para ele não é o fim? A resposta é óbvia hoje para nós, meus irmãos, conhecendo toda a revelação que Deus já nos deu. É claro que sim, a resposta é bem óbvia. E aí ele diz no finalzinho do versículo 14: todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Eu já trabalhei isso aqui com vocês. Qual era a esperança de Jó? É de que na morte ele seria substituído, em outras palavras aqui, ressuscitado. E foi isso que aconteceu com a gente na cruz, meus irmãos. Na cruz Cristo nos substituiu, porque era para nós estar, era para cada um de nós ter sido crucificado no lugar de Cristo. Aliás, nós estávamos lá com Ele. Nós fomos crucificados com Cristo. Lembra do que Paulo disse aos Gálatas? Estou crucificado com Cristo. Logo, fui substituído. Não vivo mais eu. Então Jó sim tinha esperança de vida ressurreta, de uma nova vida, ainda que ele morresse. O corpo dele ia para o pó, mas o espírito para Deus. Jó tinha essa convicção. Mas os amigos de Jó não querem nem saber, quer acabar com a raça dele. Então vamos lá para o capítulo 15, para a gente continuar. Vai piorar aqui, meus irmãos, o entendimento. Essas palavras desses homens que se dizem sábios, né? Eu li o versículo 23 do capítulo 15, mas olha o versículo 24. Agora o 24 até o 29. É difícil de entender isso aqui, mas eu vou ler, que o Espírito Santo te ajude aí. Quem lê, entenda, como diz aí. Versículo 24. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, remete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Olha que palavras, né? Habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazer montões de ruínas. Por isso, não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, ou a sua morada, né? Nem se estenderão seus bens pela terra. Trecho difícil quando eu li isso aqui. Falei, Senhor, essa parte que eu vou pular lá dos meus irmãos, porque dá vontade de pular, né? Não vou ler isso não. Mas aí depois eu falei, Senhor, mas você está aqui? Foi vontade do Senhor que fosse falado, lido para nos instruir, ainda que a gente não entenda muita coisa. Porque eu sei que eu li aqui, vocês devem estar falando assim, o que é isso aí? Nem eu sei, meus irmãos. Mas alguma coisa dá para a gente perceber que, vocês viram aí no versículo 27, alguém tem tradução diferente aí? O versículo 27. Sim, Paulo, vai lá. Tá, aí o finalzinho, o que diz, Paulo? A sua diz o que, Thaís? 15, 27. Ah, tá, você já entrou no versículo 28. Uhum. Aí, ajudou alguma coisa? Versículo 27. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura. A gente não entende isso daqui. Que linguagem é essa daqui, meus irmãos? E criou, olha lá essa palavra, né? Enxúndia nas ilhargas. Mas uma palavra bem simples aqui. É a mesma palavra que ele usou em cima. E aqui, ilharga, no ser humano, cada um dos lados do corpo, dos quadris, é um ombro. Então, o que ele está falando de uma pessoa gorda, barriguda. Mas o objetivo é qual? Que finalidade isso daqui? É alguém, não é uma linguagem mais fofinha aí, é alguém que tem pneuzinho. Sabe como é que é, né? Do ladinho começa... Mas, meus irmãos, lembrem que isso daqui são palavras acusadoras
eu não sei se Elifaz está olhando para Jó, porque a gente tem a ideia de que a doença de Jó definhou ele ficou seco, não é isso? Ele está num estado de inanição, mas na linguagem de Elifaz está dizendo, não, você está inchado, Jó. O que está acontecendo com você, não só o seu rosto está inchado, Jó, mas todo o teu corpo está inchando e vai estourar, Jó. Você vai morrer. Que linguagem aqui. Oi? Exatamente. Sim, meu irmão. Pois é, ele está fazendo acusações. Pode ser que seja uma... pode ser. Sim, o que o Breno disse, a irmã Efigênia está comentando, é que pode ser literal, porque a gente sabe que tem doença que faz a pessoa inchar mesmo, fica irreconhecível, mas pode ser um inchaço de falta de sabedoria, de pecado, de iniquidade, porque a acusação aqui é, Jó, isso tudo que você está passando é porque você é um iníquo, você é um perverso, você é como alguém que foi acometido daquela doença que não só o rosto inchou, mas a cintura para cima até o ombro está inchando. É mais ou menos isso daqui. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 73 do Salmo, versículo 7. Salmo 73, versículo 7. Oi? Tem também essa palavra nédio aí, né? 73, 7. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasia. Isso daqui são palavras do sábio falando do ímpio, porque ele está invejando a prosperidade do ímpio, e ele usa essa palavra aí, os olhos saltam da gordura, é uma linguagem poética, meus irmãos. Salmo de número 17, versículo 10, o salmista diz assim: insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Essa linguagem aqui é a linguagem do iníquo, que não teme a Deus e que usa suas palavras de forma levianas, e o salmista diz que são insensíveis. É o que ele vai fazer com Jó aqui nestas palavras. Por isso é que ele usou a linguagem aí do versículo 27 até o versículo 29, versículo 29 de Jó 15, ele diz assim: por isso não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Aliás, Jó já tinha perdido muitos bens, vocês lembram disso, que roubaram lá muitos bens de Jó, e ele está dizendo, mas você vai perder mais, Jó, você vai perder mais. Mas olha agora a conclusão de Elifaz aqui dos versículos 30 a 35, meus irmãos, acompanhe aí, que depois eu vou tirar uma lição para nós aqui. Diz assim: não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Puxa, que palavras, hein? Versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa, esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Isso são palavras de Elifaz para Jó. Meus irmãos, como lidar com palavras desse jeito, quando você sabe que você não fez nada de errado? Como lidar com críticas? Como você consegue conceber quando alguém usa palavras que você sabe que você não fez aquilo? E às vezes, nós estamos falando de Jó, que está sofrendo, que está com tumores, mas pensa nós que aparentemente estamos bem,
Aí alguém vai lá na internet, ou algum familiar fala alguma coisa, e você sabe que você não fez aquilo, mas você assume aquilo como se fosse verdade. Meus irmãos, eu penso que as lições para nós tiradas aqui é saber que sim, tudo isso aqui que ele disse, Deus não compactua mesmo com a obra do iníquo. O que aguarda o iníquo é morte, e morte eterna, sabemos disso. Se ele não se converter, o que acontecerá com ele é punição. Lembrei aqui do Salmo 7, deixa eu ler aqui com vocês, deixa eu ver isso aqui. Salmo 7, versículos, isso é Davi falando acerca de Deus, versículo 10, Salmo 7, 10, Davi diz assim: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Ponto. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Então Deus é o escudo, Ele salva mesmo. Mas olha o versículo 11 do Salmo 7. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Você já parou para pensar o que é isso? Você serve um Deus que é amor, que é misericordioso, mas que sente indignação todos os dias. Ele sente indignação todos os dias por quê? Por causa de quê? Exatamente, por causa dos pecados. E aí o versículo 12 diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Ao 14, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e deu à luz a mentira. E aí continua. Então Davi já disse desse Deus que é um justo juiz, que sente indignação. Você não sente indignação quando você vê a injustiça sendo praticada? Por exemplo, a gente foi acometido com aquela informação de ontem, daquela briga de torcedores lá que naquela loucura lá, um torcedor caiu lá, contrário lá, eu não vou nem reproduzir o que foi feito com ele aqui, não sei quantos de vocês leram, ouviram isso daí. A gente vê que o negócio daquele, a gente não fica indignado, quando um homem bruto abusa de uma criança indefesa, a gente não fica indignado? Agora, pensa isso diante dos olhos de um Deus justo juiz, meus irmãos. Aqui está talvez a resposta para aqueles que dizem assim: e Deus, onde está Deus na hora da injustiça? Eu quero dizer para você que Deus está assentado no alto e sublime trono, indignado com tudo isso, e que um dia isso vai ser punido severamente. Pode ter certeza disso. Pode parecer que nesse mundo a impunidade vai cada vez mais prevalecendo, mas diante de Deus não, meus irmãos, nada, absolutamente nada escapa aos olhos desse Deus que é justo juiz. Então, num certo sentido, ele está falando o que, meus irmãos? Verdades, porque é isso mesmo. Deus é o Todo-Poderoso. Ele falou, só que ele erra quando ele faz um diagnóstico da vida de Jó sobre a iniquidade. Então, nesse sentido, ele errou feio, ele mirou o alvo e quando atirou, acertou outra coisa, errou o alvo, né? Como se diz aí, o que é pecado, numa linguagem mais palatável. Mas que Deus é justo, meus irmãos. Então, quais são as lições que nós podemos aprender aqui, neste capítulo? Porque depois vai vir o capítulo 16, e eu já convido a vocês em casa a lerem o capítulo 16, que são palavras de Jó entrando na onda das palavras de Elifaz. Mas as lições, meus irmãos, aqui são bem práticas para nós. Nós que somos muitas vezes amigos, ou temos amigos. O que é ser um amigo? Qual a atitude de um verdadeiro amigo? Na verdade, quem é o seu amigo? Você tem um amigo? Que você pode abrir o seu coração, que você pode falar a verdade. Eu não estou falando do pastor que você às vezes é para ser aconselhado. O pastor tem que ser amigo mesmo. Essa é a nossa missão. Mas eu estou falando que quando você não tiver o pastor, quem é o seu amigo?
Já falaram que hoje está difícil a gente encontrar um amigo verdadeiro, ou uma amiga verdadeira, em quem você pode abrir o coração e dizer das suas dores, dos seus dramas, dos seus pecados, e você pode confiar nessa pessoa, que essa pessoa vai te ajudar, ela não vai te crucificar, por assim dizer. Bom, agora veja o outro lado. Você é um bom amigo? Você é alguém que tem uma visão correta deste mundo em que você vive, e que quando alguém abre o coração para você, essa pessoa está confiando em você, que você é um amigo que pode ajudar essa pessoa, que você não vai passar isso para frente, que você vai ajudar a pessoa, ainda que a pessoa caiu, você tem uma palavra que é remédio para levantar essa pessoa, você não passa a mão na cabeça, você não vai ser conivente, mas você vai ajudar. Meus irmãos, como nós estamos precisando de pessoas assim hoje, que a gente pode confiar, a gente pode falar aquilo que às vezes atormenta o nosso coração. Às vezes nós precisamos de um amigo, porque às vezes a gente carrega um fardo, que a gente precisa falar mesmo. A psicologia moderna ensina isso, e é verdade, eu não sou contra psicologia. Você precisa mesmo de alguém para você falar. É por isso que você paga um psicólogo, porque você vai lá para poder falar, e ele é um profissional, e você abre o coração para ele e fica lá. Mas eu estou falando no meio da irmandade. Cadê os sábios no nosso meio, meus irmãos? Cadê as mulheres sábias que podem orientar as jovens recém-casadas, ajudar elas a serem boas donas de casa? Vocês estão entendendo quantas lições nós podemos aprender aqui, meus irmãos, no livro de Jó? Sim, meu irmão Eduardo. É difícil. O que nosso irmão Eduardo disse ali, o ruim é quando você tem uma pessoa que você considera amiga, e você abre o coração para ela, e depois aquilo é espalhado. Às vezes, meu irmão Eduardo, eu não vou defender aqui o miserável pecador não, mas às vezes faz isso com boa intenção, mas boa intenção não vale, porque a pessoa diz assim: olha, você tem um amigo, e aí você abriu o coração para esse seu amigo, mas talvez aquela pessoa, você não é tão amigo dela, ela tem outro amigo. Aí ela chama esse amigo e fala assim: olha, é crente, um amigo lá, olha, eu quero, você é um amigo, eu sei que eu conto para você, e só vai ficar entre nós, é para orar. Olha, o Eduardo conversou comigo, abriu o coração, ele sofre disso, ele fez isso, vamos orar por ele. Olha só, boa intenção, não é? Aí aquela pessoa que contou para outra, tem uma outra pessoa que é amiga, e aí então ela vai, e ela vai dizer assim: mas é para orar. Quando perceber, todo mundo sabendo, e em nome de uma falsa espiritualidade, vamos orar. Não, meus irmãos, nós precisamos de bons amigos. Amigo é aquele que você conta para ele o que você não conta para mais ninguém. Amigo é aquele que você discute com ele, vocês podem até entrar num embate de ideias, mas você não desiste dele, porque é amigo. É amigo. Amigo é aquele que quando você faz uma viagem e você não está com a saúde muito boa, esse amigo fala contigo: não, eu vou sacrificar esse meu tempo, mas eu vou te levar até em casa. Estou usando exemplo aqui do querido irmão. Eu vou te levar até em casa porque eu sou amigo. Isso é amigo. É amigo que não mede sacrifícios para poder estar com o outro lá. Amigos, nós estamos precisando, meus irmãos, nós estamos num tempo que nós estamos precisando de bons amigos. Nós vivemos num individualismo doentio, e eu estou falando a igreja nossa, contemporânea. A gente tem dificuldade de abrir o coração para um verdadeiro amigo, de falar, de ajudar, de chorar. Às vezes a gente prefere chorar debaixo do chuveiro, para que ninguém veja nem as nossas lágrimas. Mas nós estamos precisando de bons amigos. Eu estou falando isso porque esses aqui, meus irmãos, se diziam amigos de Jó, mas de fato não eram amigos. É claro que você vai dizer o seguinte: não, eu sei que o melhor amigo é Jesus. E é mesmo, nós temos até um hino que retrata isso. Jesus é o meu melhor amigo. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus, e é verdade, mas nós precisamos de gente também. Nós precisamos de Cristo nas pessoas. Se Jesus é o meu melhor amigo, eu preciso de ver isso nos meus irmãos para me ajudar. Quantos de nós, meus irmãos, precisamos disso? Então, talvez aqui a lição é essa, que você possa corrigir,
que você possa repreender, mas faça isso com amor, faça isso com misericórdia, com compaixão, sabendo que você pode cair, estar no lugar daquela pessoa. Isso me faz lembrar de Gálatas capítulo 6, deixa eu ver se é isso aqui. Eu vou abrir aqui para perguntas e respostas, meus irmãos. Deixa eu ver se é isso, eu lembrei agora. Gálatas 6. É isso mesmo? Ah, tá, é. Gálatas capítulo 6. Deixa eu achar aqui o texto. Deixa eu ler o versículo 6. Não, é melhor, deixa eu ler o versículo 1. Eu vou chegar na exposição aqui na igreja, mas acompanhe aí a narrativa aqui do texto. As palavras do apóstolo Paulo instruindo irmãos, instruindo a igreja. Paulo diz assim: irmãos, 6:1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você que às vezes viu um irmão que escorregou, que caiu, você tem que ir lá, você que é amigo, ajuda ele, mas não vá lá com aquele espírito achando que você é melhor do que ele. Aquela pessoa fala: está vendo aí, você caiu, miserável pecador, eu não, eu estou aqui. Você roubou, eu não roubei. Você adulterou, eu não. Você matou, e eu não. Não faça isso, meus irmãos. Vá lá com aquele sentimento dizendo: Senhor Deus, eu sei o que é isso, porque isso está dentro de mim, e aprove a mão do Senhor me segurar, porque poderia ter sido eu. E aí Paulo diz: você corrige lá, mas com espírito de brandura, e guardando-te para que não sejais também tentado. Tentado aqui é cair naquela mesma tentação. Vocês lembram da mulher pega em flagrante adultério? Os homens levaram ela diante do Senhor Jesus. A lei, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei manda apedrejar. O que é que o Senhor Jesus fez? Ele não passou a mão na cabeça daquela mulher, vocês sabem disso. Mas ali, meus irmãos, é uma grande lição. Vocês estão querendo apedrejá-la porque a lei diz, mas quem é de vocês que não tem pecado? Vocês estão vindo aqui entregar essa mulher, primeiro que eu não sou juiz, eu sou um mestre, vocês me chamaram de mestre. Quando se pega alguém em flagrante pecado, é para o juiz que julga, você tem que levar lá. Mas já que vocês disseram para mim, quem de vocês não estariam na mesma situação dela? Vocês nunca desejaram adulterar? Aliás, será que nenhum de vocês, quando viu essa moça passar aqui, nunca desejou ela? E aí o coração deles foram apertando, diz o texto lá, que eles foram acusados na consciência. E aí o Senhor Jesus diz: então, se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra. E vocês sabem o que é que aconteceu? Cada um deles foram deixando as pedras e retirando. Então, meus irmãos, versículo 2 do capítulo 6, diz lá, devemos ter essa atitude aí: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós vamos chegar lá. Então, nós estamos precisando disso, a igreja está precisando disso, a comunidade cristã, meus irmãos, precisa disso. A igreja, nós precisamos de irmãos que ajudam uns aos outros, porque como nós estamos sofrendo, não como Jó, porque Jó é único nas Escrituras, eu vou repetir isso. Não venha com aquela conversa fiada dizendo: pastor, eu estou sofrendo tanto que eu sou o segundo Jó. Você não é o segundo Jó. Jó foi o único, não teve ninguém, humanamente falando, como Jó, que sofreu tal. Eu sei que você vai dizer os irmãos do primeiro século, que sofreram um martírio, mas não chega nem perto. Agora, isso tudo aponta para Cristo, que veio cumprir a lei, meus irmãos, assumir no seu corpo santo, justo, a maldição da lei. E aí então a recomendação é: leve a cargas uns dos outros. Levar carga aqui é você estar junto com o teu irmão, não é você assumir o fardo do teu irmão, porque cada um tem que carregar o seu fardo. Mas Paulo está dizendo: chega junto lá, caminhe junto com ele, chore junto com ele. Não deixe isso só para o pastor não, porque o pastor tem o fardo dele também. Não deixa só para a liderança não, porque a liderança também sofre. Bom, pastor é liderança, mas isso é para a comunidade toda. Meus irmãos, se a gente chegar nesse patamar de sermos encontrados por Deus como bons amigos, verdadeiros amigos uns dos outros, como nós estamos precisando.
Por isso é que nós temos o exemplo de Davi e Jonathan, mesmo que a amizade possa nos causar perigos. Muito bem? E por último, cuidado com o que você fala diante do que você escuta. Mesmo que você não encontrou um bom amigo, e às vezes você pensou que foi amigo, igual o Eduardo disse aqui, você abriu o coração, e o amigo então agora acabou com a sua raça. Qual será a sua atitude daqui para frente? Oi? E ele abre a boca, A questão é como nós iremos comportar daqui para frente. Meus irmãos, lembre-se de Cristo, lembre do nosso Salvador. Todas as afrontas Ele já levou sobre si. Você não precisa se defender de nada. Na verdade, muitas críticas são verdadeiras. Eu tenho dito aqui, meus irmãos, eu não gosto de crítica, eu não gosto de receber crítica, por causa da minha natureza pecaminosa. Mas as críticas são necessárias, porque com elas nós aprendemos, ainda que seja de uma pessoa injusta. De vez em quando a gente tem que ver, pera lá, essa pessoa que ela está falando é bobagem, mas eu vou analisar, porque eu posso aprender com algumas coisas aqui. Talvez essa pessoa conseguiu ver coisa que eu não estou conseguindo ver. Então eu não vou jogar de tudo fora, né? Como diz o ditado aí, eu não vou jogar a água da bacia com a criança tudo fora. Eu vou analisar e eu vou aprender alguma coisa. Porque tem pedradas que a gente leva que dá para construir um castelo aí, diz o filósofo, diz o poeta. Você pode. Tá bom, meus irmãos? Então semana que vem nós vamos tentar ver aqui o que Jó fala. E vocês perceberam que aqui Deus ainda não está falando, meus irmãos. Deus só falou no início do livro. Quem está falando são os amigos de Jó e Jó. São acusações dos amigos e Jó se defendendo. Fica até eu vou ser sincero para vocês, com todo respeito. Li o livro de Jó todo aqui, eu fiquei entediado muitas vezes. Falei, meu Deus, que hora que vai acabar essa discussão? Parece um bate-boca aqui. Os amigos falam e Jó rebate. Aí os amigos pegam a palavra de novo e Jó tem que se defender, ou então Jó se queixa. E parece um bate-boca. E aí vai chegar um momento em que Deus vai falar. E aí quando Deus fala, quando chegar lá, você vai falar assim, meu Deus, não bastava os amigos de Jó acabando com a raça de Jó, agora Deus está acabando com a raça de Jó também. Sim, Paulo. Onde você está? Exatamente. Mas aquilo tudo era necessário, como eu disse para vocês, a crítica tem a sua lição para a edificação da nossa vida. Jó não é tão justo assim como a gente às vezes pensa, sem pecado nenhum. Ele é um pecador e Deus sabe disso. Aí Deus vai restaurando a sorte de Jó, vai restaurando, a ponto então do Senhor Deus dizendo, Jó, agora você entendeu, que você só me conhecia de ouvir falar, agora os teus olhos me veem. Lembra lá de falar não só os ouvidos, mas ver com os olhos? E aí Jó, eu me abomino no pó e na cinza. Aí Deus fala, agora Jó está preparado. E aí Jó é levantado por Deus para orar pelos miseráveis amigos. Por isso, meus irmãos, se você tiver um amigo, suposto amigo, que acabou com a tua raça, a tua reputação, lembre de orar por ele. Não amaldiçoa, abençoa ele. Porque foi isso que Jó fez lá no finalzinho. Orou por seus amigos e Deus restaurou a sorte de Jó. Muito bem, as crianças já chegaram ali, irmã Efigênia, o tempo voa. Sim, Márcia. Sim. Sim. 10. Exatamente, minha irmã Márcia. Ela está falando lá da dor de Jó, de ter perdido, além dos bens, o filho, não ter ninguém. E a própria mulher, apesar de um momento de fraqueza dela, ela continuou do lado dele ali. Talvez era só isso que Jó tinha. A fé e a mulher. Pensa, o marido. Mas depois ela voltou à sensatez. Sim. Meus irmãos, alguém mais tem alguma palavra? Sei que as crianças chegaram aí animadas. Posso passar a palavra para a irmã Efigênia? Irmã Efigênia, gentileza. Isso.